dia, caros amigos e amigas. Nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, nós estamos aqui, então, para partilhar a palavra de Deus, dentro desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nós estamos escutando ao longo da semana o Evangelho segundo Marcos, e hoje nós chegamos a um texto que é praticamente o coração desse Evangelho, ou seja, o texto do capítulo 8, versículos 27 a 33. Eu gosto muito desse texto, vamos recordá-lo brevemente. Então Jesus, ele com os seus discípulos, vai para a região de Cesareia de Filipe, no norte da Palestina, no lugar onde hoje se chama Bânias. Nós temos aí as nascentes do Rio Jordão. Então, nessa região de Cesareia de Filipe, ele pergunta: quem dizem que eu sou? O povo. Quem diz que eu sou? Né? Mas depois a ele interessa especialmente a resposta dos seus discípulos. Os discípulos os quais ele tinha chamado, os quais ele tinha preparado, com os quais tinha convivido e, inclusive, tinha enviado em missão. Nós vemos no capítulo 6 que Jesus os envia em missão 2-2. Depois de todo esse período de chamado, de formação, de envio, ele finalmente pergunta. E Pedro, como interlocutor dos demais discípulos, especialmente dos 12, responde: Tu és o Cristo. Resposta certa, porém sem a verdadeira compreensão. Resposta certa porque, de fato, Jesus é o Messias esperado por Israel. Porém, sem uma compreensão da parte de Pedro e dos demais, porque Jesus não é o Messias da glória e do poder, o Messias davídico, né? Da glória e do poder conforme era esperado, conforme a expectativa messiânica, mas o Messias que veio para dar a vida, para servir e não para ser servido. E esse dar a própria vida, esse servir, vai levá-lo até a cruz. E por isso Jesus começa a dizer, vejam que nós vamos para Jerusalém e lá, em última análise, eu vou ser crucificado, né? Ou seja, eu vou sofrer, eu vou ter que dar a minha vida completamente, né? E nesse sentido, Pedro o chama, né? O chama e começa a reprovar as palavras de Jesus. É como se ele dissesse: Jesus, olha que essas palavras assustam os seus discípulos, é melhor que você não utilize esse tipo de palavras, né? O que você está dizendo, né? E Jesus aqui, então, diz: vai para trás de mim, Satanás, porque você está querendo me afastar do caminho de Deus. Eu queria comentar com vocês, especialmente esse versículo, que é o versículo 33. Vai para trás de mim, Satanás. Várias ou algumas traduções da Bíblia, inclusive em português, né? Elas utilizam um modo de traduzir que eu considero pelo menos inadequado, porque dizem: vai para longe de mim, Satanás. Enquanto creio que seja correta a tradução de várias outras versões da Bíblia, que traduzem: vai para trás de mim, Satanás. Vejam só, esse termo que em grego ele é opisso mu, a preposição opisso mais o pronome mu no genitivo, né? Ele significa, se nós olharmos o conjunto do Evangelho segundo Marcos, para trás de mim. Nós vemos que lá no capítulo 1, nos versículos 16 a 20, quando Jesus chama os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, ele convida de fato para seguir atrás dele. Vinde atrás de mim e eu vos farei pescadores de pessoas humanas. Nós normalmente escutamos a tradução segui-me, mas no texto original diz vinde atrás de mim, ou vinde após mim, mas com esse significado espacial de vinde atrás de mim, tá? Jesus é o mestre e eles então seguem Jesus, porque são discípulos.
E após, então, Jesus ter dito para Pedro, vai para trás de mim, Satanás, em seguida, ele também, chamando assim a multidão, ele diz, se alguém quiser vir atrás de mim, né? Ou seja, se alguém quiser seguir-me, então deve negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir-me. Seria muito estranho que Jesus, nesse contexto de discipulado, porque ele usa, nós vemos essa expressão opíssomo em contexto de discipulado. Quando ele chamou os primeiros discípulos, ele disse, vinde atrás de mim, né? Vinde após mim. E agora ele também diz no versículo 8:34, se alguém quiser vir atrás de mim, se alguém quiser seguir-me, né? Seria estranho que nesse caso aqui, no versículo 8:33, ele dissesse, vai para longe de mim. Por isso que eu convido que nós compreendamos, a partir do texto original e do contexto do Evangelho de Marcos, essa expressão, Pedro, vai para trás de mim, Satanás, né? Por que Satanás? Porque se Jesus seguisse aquela indicação de Pedro, né? Jesus não estaria mais seguindo o caminho do Pai, que é o caminho do servir, o caminho do dar a própria vida e que vai implicar também a cruz. Se Jesus seguisse a indicação de Pedro, ele seguiria o caminho de Satanás, ou seja, evitar a cruz, né? Não seria o caminho de Deus, mas o caminho de Satanás. Por isso que quando Jesus chama Pedro de Satanás, embora nós sintamos como uma palavra muito forte, mas é preciso compreender que Jesus diz para Pedro, volta a ser discípulo. Né? Você está querendo que eu seja teu discípulo, mas se eu te seguir, se eu seguir aquilo que você está dizendo, eu vou me afastar do caminho que o Pai apresentou para mim, que é o caminho do servir, do dar a minha vida em favor da multidão, em favor de todos, tá? Então, Pedro, volta a ser discípulo, tá? Renuncia a ti mesmo. Renunciem a si mesmo, tomem a própria cruz e me sigam, né? Então, eu creio e quero propor para todos vocês, para mim e para todos vocês, que nós também, nesse dia, percebamos que nesse dia nós percebamos que Jesus nos convida a renunciarmos a nós mesmos e a segui-lo, né? Nós também, muitas vezes, ao invés de escutar a voz que vem do Espírito de Deus, acabamos escutando a nossa própria voz, a voz que nos convida a seguir caminhos talvez com desejo de glória, com desejo de riqueza, com desejo de aparecer, e acabamos deixando o caminho do serviço, o caminho que leva à doação da nossa vida e que é o caminho que também Deus traça para cada um de nós, cada um segundo a vocação a qual Ele nos chamou, segundo os dons que nós temos. Eu acho que cada um nesse dia precisa se fazer a pergunta, será que algumas vezes eu também não estou sendo Satanás no sentido de que estou me desviando ou me deixando desviar do caminho que Deus traçou para mim? Se nós percebermos isso, né, é importante que nós também escutemos a voz de Jesus que nos diz, vai para trás de mim, volta a ser discípulo, volta a seguir-me. Isso implica o renunciar a si mesmo, isso implica o caminho da cruz. Porém, coragem, porque Jesus não nos deixa sozinhos, justamente, Ele vai à frente, Ele que é o Mestre. E se Ele vai à frente, embora o caminho seja desafiador, embora comporte a cruz, com certeza nos leva para a verdadeira felicidade. Tenham todos um bom dia e sigamos a Jesus como verdadeiros discípulos.